Então, nós vamos rever o quê? Verbos, tempos do verbo e verbos no infinitivo, tá? Vamos lá. Primeiro, para tudo, o que é verbo? Tic-tac. Gente, verbo, o que é? É a classe de palavras que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Não sei, prof. Vamos lá, vamos com calma, tá? Verbo, então, é a palavrinha da frase que vai indicar, primeiro, ação. O que é essa ação? É tudo que eu posso fazer. Eu posso cantar, eu posso correr, eu posso cair, eu posso sorrir, eu posso falar. Então, assim, ó, tudo que eu posso fazer é uma ação. Então, essas palavras todas são verbo, tá? Segundo, estado. Quando eu falo estado, tem a ver com o sentido de a forma, sabe? Por exemplo, eu estou triste. É a forma como eu estou me sentindo. Então, o estou aqui é verbo, tá? Então, assim, ó, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tudo isso, todas essas palavras são verbos de estado. Por quê? Porque é a forma que está acontecendo aquilo naquele momento, tá? Ou então, fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza não é o que tem na natureza. Por exemplo, rio. Rio não é verbo, tá? Eu não posso fazer rio. Mas, se eu falar assim, ó, chover. Chover é uma ação, é algo que acontece e que quem faz é a natureza. Então, é um fenômeno da natureza, é um verbo. Então, primeira coisa, o que é verbo? Verbo é a palavra que indica a ação, o estado ou o fenômeno da natureza, tá? Tranquilo? Podemos continuar? Então tá, vamos lá. Abram o livro de vocês, lá na página 17. Então, abre lá o livro da língua portuguesa, lá na página 17, que agora você já tem o material aqui bonitinho. Certo? Vamos lá, abriu? Então, vamos continuar. Na página 17, tem algumas atividades que nós já fizemos em sala, tá? Mas essas atividades, falam sobre 3 conteúdos que eu gostaria, assim, de reforçar, de relembrar com vocês. O que ela fala? Ela fala sobre identificar os verbos na frase, ela fala sobre os tempos do verbo e ela fala sobre o infinitivo, tá? Então, assim, eu já sei o que é verbo. Agora a gente vai ver esses 3, tá bom? Primeiro, identificando o verbo na frase. Se eu pegar uma frase e eu fazer a leitura dela, eu tenho que conseguir achar qual é o verbo dessa frase, tá? E como é que eu vou achar isso? Eu tenho que parar assim e pensar para perceber qual é a ação que está acontecendo nessa frase. Então, a Pro vai ler aqui com vocês, tá? O menino brincava com a bola. Tá, menino. Eu posso fazer menino? Não. Posso fazer bola? Não, né? Mas eu posso brincar? Posso. Então, o que acontece? Na minha frase, o menino brincava com a bola, o que eu posso fazer é o brincar. Então, o verbo dessa frase é o brincava, tá? A borboleta tem asas coloridas. Esse verbo aqui ele é um pouquinho diferente, ele é o verbo do estado, tem a ver com a forma que ela está naquele momento, que ela é naquele momento. Então, ela tem asas coloridas. O tem é o verbo da minha frase. Choveu muito ontem. Choveu, ó, quem faz a chuva? A natureza, certo? E choveu é a ação. Então, choveu é o verbo dessa frase, porque ela é fenômeno da natureza. Então, para eu identificar, eu tenho que procurar e achar na minha frase cadê a ação que está acontecendo, tá? Uma coisa importante, aqui, nessa hora, a gente consegue perceber pelo verbo quem está fazendo aquilo, quem está fazendo esta ação. Porque se eu falo assim, ó, um exemplo, tá? A prof pergunta, quem comeu o bolo? E daí eu falo assim, comi. Se eu tô falando comi, eu já sei que foi eu que comi. Se eu falar assim, ó, comeu, quer dizer que ele comeu. Se eu falar assim, ó, comemos, quer dizer que nós comemos.
Então, o que que acontece? O verbo, ele já dá a dica de quem é que está fazendo aquilo. E isso é muito importante vocês perceberem. Por quê? Porque eu não posso falar eu comemos. Tá errado. Nós falamos ou escrevemos, nós comemos. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante quando a gente for estudar verbo. Segundo ponto, tempos do verbo. Tempos tem a ver com quando isso está acontecendo, tá? Então, nós vamos estudar agora no terceiro ano os 3 principais. Prof, existe outros? Existe, mas vocês vão estudar isso quando for maior, tá? Quando forem maior, não é agora. Então, agora o que a gente precisa saber? Que o verbo pode estar no pretérito. Pretérito quer dizer passado, é a mesma coisa que passado, tá? Presente ou futuro. Então, o pretérito passado já aconteceu. O presente está acontecendo agora. E o futuro vai acontecer. Então, vamos lá. Eu comi um chocolate. Se eu falando que eu comi, já era. O chocolate está na minha barriguinha, certo? Então, já foi, já aconteceu. Se eu falo eu como o chocolate, quer dizer que eu estou comendo ele agora. Mas se eu falo eu comerei um chocolate, quer dizer que vai acontecer isso. Não está acontecendo, vai acontecer ainda, tá? Então, o tempo do verbo é eu saber quando que ele aconteceu. Se está no passado, se está no pretérito, se está no presente ou se está no futuro. Uma dica para vocês conseguirem identificar isso de uma forma bem fácil é assim, sempre que o verbo terminar em AM, ele tá no pretérito. Sempre que ele terminar em AO e o tio, ele tá no futuro. Por exemplo, a prof fala compram. Compram é C-O-M-P-R-A-M. Então, ó, no final de compram eu tenho AM. Se é AM, esse verbo tá no meu pretérito, já sei. Agora, se eu escrevo comprarão, lá no finalzinho eu escrevo comprar, R-A-O, comprarão. Se tá com A-O, futuro, tá? Isso é uma dica, isso é assim para ficar mais fácil para vocês. Certo? Ok? Gente, assim, ó, eu sei que verbo é um assunto que não é tão simples, né? Ele tem um pouquinho de dificuldade, mas também não é tão difícil assim. Mas é bem importante que vocês entendam, tá? Por quê? Porque vocês vão estudar verbo no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano e por aí afora. Então, se vocês conseguirem compreender agora já o que é um verbo, que o verbo é a palavrinha que indica a ação da frase, vai facilitar muito a vidinha de vocês, tá? Então, se ficar com qualquer dúvida, se vocês ficarem com qualquer dúvida, anota, manda pra prof que a pro explica de novo, tá bom? Continuando. Verbo no infinitivo. Já vimos o que é verbo, ação, estado, fenômeno da natureza. Nós vimos como identificar ele, que eu tenho que procurar a ação que está acontecendo ali na frase. E a gente viu também agora sobre o tempo do verbo, que ele pode estar no passado, no presente ou no futuro. Agora a gente vai ver o verbo no infinitivo. O que isso significa? Lá no nosso livro, ele fala sobre o verbo no infinitivo. É quando o verbo ele não mostra nem a ação e nem a pessoa. Ai, prof, agora, meu Deus, acabou-se. Calma. O verbo no infinitivo é quando ele ainda não foi, digamos assim, mexido. Então, ele sempre vai terminar, para vocês entenderem de uma forma fácil, com AR, ER ou OR e IR. O que acontece? Quando aqui a prof vai direto ali no exemplo, que daí fica mais fácil para vocês entenderem. Falou. A palavra falou, ela é verbo, porque é algo que eu posso fazer, né? Só que o falou, ele vem, a origem dele é o verbo falar. Tá vendo que falar no finalzinho tem AR? Então, o que acontece? O falar, eu não consigo perceber se ele já aconteceu, se ele vai acontecer, eu não consigo.
Assim como eu também não consigo saber quem foi a pessoa que falou. Por quê? Porque eles não mexeram nesse verbo ainda. Então, é isso que é um verbo no infinitivo, é esse verbo que ainda não foi mexido. E ele sempre, 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 sempre vai terminar com ali, ou AR, ou ER, ou IR, tá? Esse finalzinho com R, nós falamos que é a primeira, a segunda e a terceira conjugação, ou terminação. Então, AR é a primeira. ER e o verbo que termina com OR, os dois são a segunda terminação. E os que terminam com IR são a terceira conjugação ou terminação, tá? Mas é bem importante aqui, o importante é vocês conseguirem identificar. Por exemplo, cantei vem do verbo, a origem dele, cantar. Durmo vem do verbo, dormir. Corro vem do verbo correr. É vocês conseguirem fazer essa ligação para ver de onde que ele vem, tá bom?